Graça e paz, irmãos. Prazer estar com vocês novamente. Depois de quase 2 anos, né? Essa pandemia aí deu uma atrasada nos nossos planos, mas não mudou os nossos planos, né? Nem os de Deus também. Então, é um prazer imenso estar com os irmãos novamente e poder participar desse culto. Adoração ao nosso Deus, né? Ele é digno de todo louvor, toda glória, toda honra. Eu sempre digo que, na verdade, eu não venho adorar a Deus aqui, eu venho continuar a adorar, porque muito cedo, cada dia, começa a nossa adoração. Que nós só continuamos com músicos, com instrumentos, com as vozes, e aí é mais gloriosa ainda a nossa adoração como corpo, como igreja, como aqueles que somos chamados para exaltar, né, na Assembleia dos Santos, exaltar a esse Deus que é digno de toda a honra e todo o louvor. Assim que é um prazer, vou transmitir o abraço, o carinho da minha esposa, não pôde vir nessa ocasião, mas se Deus assim permitir, alguns meses mais, se tudo der certo, né, e Deus nos permitir, viremos com a família, né? Tínhamos plano já há quase 1 ano e meio de vir, né? Eu, meu genro, a minha filha, a minha esposa, mas infelizmente não foi possível devido a a mudança de tudo, toda a situação, mas temos previsto com a graça e a mão de Deus sobre nós de voltarmos, né, para poder estar com os irmãos. Minha filha tem uma saudade imensa, né, já programamos, mas não deu certo, então esperemos que alguns meses mais nós possamos vir, né, para estar com vocês e poder compartilhar e poder sempre, como sempre, né, ter esse carinho, esse afeto, esse amor dos irmãos e poder também, de alguma forma, retribuir. Então é um prazer estar com vocês e estão dadas saudações das nossas igrejas também lá em Assunção, do interior também, os irmãos que já vieram aqui nunca esquecem, né? Então enviam muitas saudações também aos irmãos, tá? Então, dito isso, vamos, né, ir àquilo que também nós viemos hoje para compartilhar a palavra do Senhor, que é alimento, né, é vida para o nosso espírito. E eu gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, nós vamos falar sobre algo que para mim tem sido um grande desafio e quero transmitir aos irmãos também isso, né? Que tem a ver com a nossa proximidade, a nossa relação com o nosso Deus. Eu costumo dizer sempre que não há nada mais importante na vida, na minha vida particularmente falando, do que a minha relação com o meu Deus. Isso é mais importante que tudo e que todas as coisas. Obviamente que leva tempo para você descobrir alguns princípios, algumas coisas que te conduzem a uma relação estável, né? A uma relação onde a fome e a sede não só se mantém, mas aumenta a cada dia, porque quanto mais nós o conhecemos, mas aumenta o desejo de conhecê-lo, né? E nós estamos nesse grande desafio de, através dessa relação com o nosso Pai, chegar realmente a poder conhecê-lo cada vez mais. Bom, capítulo 15 é uma parábola, uma história que Jesus, uma parábola, né? Vamos colocar como uma parábola, porque na verdade Jesus queria, usando, né, coisas conhecidas do cotidiano para transmitir revelações profundas, espirituais. Então ele usava essas comparações, essas alegorias para poder nos ensinar. Bom, aqui não tenho dúvida que a maioria de vocês conhecem perfeitamente a parábola do filho pródigo, né? Uma parábola que tem sido explorada de diferentes ângulos, diferentes formas, e na verdade eu vou explorar um pouco
né, e creio que houve faz um tempo, né, eu tinha compartilhado sobre o irmão do filho pródigo, né? Alguns se lembram, possivelmente, né? Porque nós falamos muito e se ouve pregar muito sobre o filho pródigo. E naquela ocasião me lembro que eu falei sobre um aspecto do filho pródigo de não tomar posse daquilo que era dele, de ter tudo à mão, mas não ter acesso, né? Não tomar aquilo que era dele. Então nós mais levamos por esse lado de ser filhos e não considerar aquilo que nós somos e não tomar posse daquilo que nós temos da parte do Pai. E levaram vários anos para que eu pudesse chegar a outra conclusão com relação ao irmão do filho pródigo. É que na verdade, né, e sobre isso não vamos falar hoje, relação com o Pai, na verdade é relacionamento, né? O que o irmão do filho pródigo não tinha é o que se chama de proximidade. Ele não era ignorante, ele não tinha proximidade com o Pai. Vamos falar um pouco sobre essa proximidade. Qual é o caminho que nos conduz a uma maior proximidade com Deus, com nosso Pai? Que é onde você começa não só a ter uma relação mais profunda com o Pai, mas você começa a desfrutar, você começa a usufruir, você começa a ter como uma adição, né? Parece que você não pode viver mais sem isso. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, né? Segundo o tempo nos permitir. Então, no capítulo 15, não vou ler toda a história, porque vocês conhecem, vou ler a parte final, onde é a parte, né, do irmão do filho pródigo, e diz a palavra, vou ler a partir do versículo 21, e o filho, voltando ao pai, disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, o irmão dele, estava no campo, e quando chegou perto de casa e ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. É interessante, né, a conduta desse irmão mais velho. Ele ficou bravo, se indignou. Incrível. Se indignou. Aí vamos entender por que ele se indignou. Uma das razões é, apesar de estar tão perto do Pai, não era próximo do Pai. Você pode conviver com uma pessoa e jamais conhecê-la, pelo fato de não ter com ela proximidade. E infelizmente nós temos tudo à disposição, temos praticamente todas as oportunidades, estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe, porque falta algo fundamental entre os seres, entre as pessoas, que é proximidade, relacionamento, comunhão, interação, interagir, comunhão, koinonia, compartilhar. Então, muitas relações terminam por falta disso. Muitas relações começam muito bem, porque há muita proximidade,
se identificam um com o outro. Isso acontece nos casais, acontece entre pais e filhos, entre companheiros, entre amigos, entre sócios de empresa. E muitas vezes, quando a relação termina, há tanta indignação, tanto ressentimento, tanta amargura. E é tão triste a gente encontrar a um jovem que já era mais velho que o outro, mas seguramente não era tão velho, né? Era o filho mais velho porque foi o primeiro, o primogênito, mas infelizmente tão amargurado com o pai. É incrível. E a minha grande e a minha maior desconfiança é que esse filho não conhecia o seu pai. Muitas vezes nós geramos em nossa mente, em nosso coração, tantas coisas amargas e ruins contra as pessoas, porque nós não as conhecemos. Nós temos um perfil da pessoa que alguém nos deu, alguém também amargurado, alguém também ressentido. E essa é a imagem, é o conceito, é muitas vezes aquilo que permanece para nós. E nós vivemos tão mal, muitas vezes. Vivemos muito mal, com tanta amargura, tanta frustração. E a razão disso é muitas vezes por falta de proximidade com as pessoas, né? A gente tem tantos ressentimentos, ou muitas vezes tantos preconceitos, né? A gente julga a pessoa muitas vezes pela aparência, julga a pessoa muitas vezes pela cara que ele põe em determinados momentos, e a gente se torna, a relação muitas vezes se torna inacessível, né? As pessoas se tornam inacessíveis, e não porque não queiram, porque ninguém quer viver solitariamente nessa vida. Ninguém destrói uma relação simplesmente porque dá prazer viver só, né? Nós somos feitos para a comunhão, nós somos feitos para nos relacionarmos, fomos feitos por Deus para interagir. Essa é a nossa natureza, esse é aquilo que é normal para nós e em nós. Por isso a comunhão traz tanta felicidade, tanta plenitude, tanta paz, tanta alegria, né? A gente se enche a gente vive cheio de satisfação. Temos satisfação muitas vezes quando a relação ela é no nível que realmente Deus nos projetou para que fosse, né, em nossas vidas a relação. Então, quando nós falamos desse rapaz que tinha tanta frustração com o seu pai e não tinha acesso a nada daquilo que era do pai, e simplesmente porque ele tinha um preconceito com o pai, né? O pai não era inacessível, e o pai disse para ele, né, a resposta foi: filho, tudo que é meu é teu, né? Está tudo à tua disposição. Você simplesmente, né, teria que lançar mão disso, ter uma posse, ser o meu herdeiro. Tudo que é meu é teu, finalmente ficará para ti e é teu. Então nós vivemos, irmãos, num mundo de religiosidade muitas vezes. Conhecemos tanto sobre Deus, às vezes cantamos tão bem sobre Deus, às vezes defendemos doutrinariamente o nosso Deus, mas o mais triste é não conhecê-lo como deveria conhecer. É não ter o que é mais importante para conhecer as pessoas: relacionamento. Você não conhece as pessoas só por escrever, você conhece as pessoas por andar, por conviver, por interagir. Então, a gente encontra nesse texto da palavra, a gente encontra a esse filho mais velho com tanta dificuldade para ter acesso às coisas do pai. A chave para as coisas do pai é o pai. É Ele quem dá tudo, é Ele quem faz tudo, é Ele quem dá todas as coisas, Ele é quem é capaz de dar muito mais além do que nós pedimos e sequer e até pensamos ou entendemos. Às vezes as pessoas têm um prejuízo tremendo contra Deus, né? Tem um ressentimento contra Deus. A gente, como pastor, encontra tantos crentes ressentidos, tantos crentes amargurados com Deus, com tantas feridas contra Deus, porque eles julgam que Deus deveria ter agido de outra forma com eles, julgam que Deus os abandonou, julgam que Deus, mas não conhecem
Ainda que você tenha nascido e crescido na igreja, isso não é um crédito para dizer que você conhece a Deus. Esse irmão mais velho nasceu, cresceu, viveu sempre, nunca deixou o pai, mas não o conhecia. Não o conhecia. E o nosso maior erro é sempre julgar as pessoas sem conhecê-las. É algo praticamente inato do ser humano, muitas vezes julgar pela aparência, julgar por diversos fatores, pelas informações, algumas delas erradas que você obteve das pessoas. E isso coloca uma barreira imensa, um obstáculo. Então se nota perfeitamente o grande obstáculo que tinha nesse filho mais velho, entre ele e o pai, pelo fato de que ele tinha um preconceito, ele tinha preconcebido em seu coração que o pai era carrancudo, que o seu pai não lhe daria nada, que o seu pai era mesquino. E nós vemos que esse pai, que aqui representa a Deus, assim como o filho mais velho representa Israel, o filho mais novo pode representar os gentios, nós os gentios, se formos querer aplicar dessa forma, mas eu prefiro aplicar dessa forma. O filho mais novo, apesar de ser mais novo, tinha muito acesso ao pai, muito acesso, tinha afinidade com o pai. Você tem que ter afinidade com a pessoa para você chegar, pai, eu quero o que é meu, se eu puder adiantar a minha herança. Ele tinha acesso. Tinha acesso. Infelizmente a imadurez, infelizmente a falta de maturidade ou a falta de conhecimento, a falta de experiência levou a que ele fosse para um lugar distante lá, terminasse gastando tudo que ele teve de forma, por falta de saber administrar, como muitos de nós não soubemos administrar nossa infância espiritual, caímos em coisas que não devíamos, ou fizemos coisas, tomamos más decisões e muitas vezes ficamos longe do Pai, perto da igreja, perto dos irmãos, mas longe do Pai. E tem aqueles que nunca foram para longe, mas não são próximos do Pai. Então a gente percebe que esse filho, diz para o pai, ressentido, como diz aqui a Bíblia, chegou e falou para o pai, estava indignado, que é indignação? Repúdio, ódio, raiva, rancor, inaceitável isso. Isso é inaceitável. Como? Eu aqui que nunca te deixei, nunca fui para longe, nunca gastei nada, muito econômico, muito... Eu creio que na ocasião eu comparei o irmão do filho pródigo com um coração de servo e não de filho. Muito preocupado em fazer tudo aquilo que o pai dava como tarefa, mas não conhecia o coração do pai. Ele tinha um coração de servo somente, e nós nunca podemos perder esse privilégio que é uma das maiores coisas que nós temos, o acesso ao nosso Pai. Isso é o melhor que nós temos, é a maior coisa que aconteceu, foi a razão pela qual Jesus morreu, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, pudéssemos ter intimidade, comunhão, relacionamento com o Pai. 1 Coríntios 1:9 diz, fiel é Deus pelo qual fosse chamados a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Às vezes eu me ponho a pensar, a reflexionar, a dizer, nós, a igreja, vivemos uma ironia muito grande. E a ironia é essa, que Jesus fez tudo o que foi possível e necessário fazer para restaurar a nossa relação, para religar. Religião no latim significa religar, voltar a unir o que estava quebrado, ou estava separado, voltar a unir. Foi o que Jesus fez, voltou a unir
nos trouxe a comunhão, nos trouxe a vida nova, nos trouxe a vida do Espírito, nos trouxe a comunhão com os nossos irmãos, parte de uma família. E muitas vezes a gente não entende que nós não fomos chamados primeiramente para ser parte de uma igreja. Fomos chamados primeiro para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Para isso fomos resgatados. E nós cambiamos isso. Nós somos chamados para viver na intimidade, na comunhão com Deus, e nós preferimos viver muitas vezes na superficialidade de uma vida religiosa, baseado em ritos, baseado em mandamentos, baseado em aparência, e não existe o que realmente, aquilo para o qual realmente nós fomos resgatados, para nos relacionarmos com o Pai, para conhecer o Pai, para ter acesso ao Pai, para que o Pai em nós pudesse fazer tudo aquilo que Ele projetou. A gente percebe que a palavra comunhão, como já dizia, é koinonia em grego, que significa interação, interagir, compartilhar. Então o meu grande desafio sempre foi esse. Eu não quero e não posso ter uma relação com Deus unilateral. Essa relação tem que ser bilateral. Eu não só posso falar para que Deus ouça, eu devo também ouvir a Deus, devo escutar a Deus, devo conhecer o coração do Pai, né? É uma frase que creio que algumas vezes já vocês escutaram, né? E creio que eu compartilhei uma ocasião sobre isso. Salmo 103, creio que versículo 7, né? Diz que ao povo, a Moisés, Deus mostrou o seu caminho, mas aos filhos de Israel as suas obras, os seus sinais. Moisés, apesar de viver debaixo da lei, tinha uma relação, podemos dizer assim, muito melhor e muito mais profunda que muitos de nós que estamos debaixo da graça e fomos chamados a ser filhos por causa de uma só coisa: comunhão, interagir. O provérbio diz que um escravo, um servo, pode ser o herdeiro do seu amo, né? Inclusive ele pode chegar a ser herdeiro, uma vez que ele seja tão mimado, ter tanto acesso ao seu amo, ele pode ser tratado e até ter a herança como filho, pelo fato da proximidade. A proximidade entre as pessoas é uma das coisas que eu poderia dizer que é uma das coisas mais tremendas que existem. Você pode falar tudo o que você quiser, da maneira que você quiser, quando há afinidade. Mas quando é uma relação, digamos assim, formal, a gente tem muito problema para se relacionar. E você talvez com certeza saiba do que estou falando, né? A gente quando convive com uma pessoa, e não só convive, mas desfruta da vida, né? Entre duas pessoas, e a gente tem essa proximidade, é uma das melhores coisas que existe na terra, né? É um dos benefícios, uma das bênçãos de Deus para as nossas vidas, quando nós aprendemos a desfrutar da relação. Nós vivemos realmente um para o outro, não temos nada a esconder, procuramos falhar o menos possível, pelo amor e pelo respeito que nós temos pela outra pessoa, e a outra da mesma maneira, e criamos laços tão afetivos e tão próximos, que você é capaz de dar a vida pelo outro, e é capaz de escutar qualquer coisa que o outro te fale, e é capaz de compreender, por causa do acesso, da afinidade. Você não tem afinidade com pessoas com quem você não se relaciona. O relacionamento não só se aproxima as pessoas, mas também cria raízes profundas de uma relação de amor tão forte que nem a morte pode quebrar, né? Quer dizer, a memória, o respeito, o carinho fica sempre. Então é algo que
perdura e é capaz de sobrepor aos anos, às décadas, né? Ao tempo, é um fator irrelevante quando a relação é boa. Quando nós fazemos também a nossa parte para que ela seja boa, para que nós realmente temos esse amor, esse respeito pela outra pessoa e procuramos, sobretudo, né, crescer nessa relação também, criando, através da relação, essas afinidades. As afinidades, elas são polidas, né, trabalhadas em nossas vidas, de maneira que a gente vai se encaixando como uma engrenagem que funciona de forma perfeita. Há pessoas que dizem, eu não creio na felicidade no casamento, pois eu só tenho a dizer, lamento por você. Lamento por você que talvez não tenha entendido a importância de criar afinidade com a pessoa que Deus colocou ao teu lado, de poder compartilhar todas as coisas, abrir teu coração, né? Eu costumo dizer que a minha esposa é psicóloga, mas eu sou o psicólogo dela, sempre estou aí escutando, né? E tratando. Também ela é uma mão, realmente é uma mulher tremenda que tem sido para mim o meu apoio, consolo, fortaleza, né? E tantas coisas. E nós, não só por viver tão distante, outra nação, e fomos de jovens, né? Eu tinha 22 anos, ela tinha 19 quando nós casamos e fomos, mas muito mais do que isso, né? Nós já tínhamos essa afinidade antes, porque nós tínhamos tanto entrosamento, tanta comunhão, tanto apreço um pelo outro. Era como que nós criamos, eu queria não merecê-la, e ela a mesma coisa. Então o fato é que a gente cria raízes, né? Cria laços tão profundos de amizade, porque há um relacionamento. Os amigos dificilmente se separam. Negócios, empresas podem se desfazer somente com laços comerciais, ou até mesmo o que eu chamaria, né, o laço da lei do casamento, que segura muitas vezes e faz com que as pessoas se mantenham juntas. Não há papel, não há nada, se você não cria afinidade com a pessoa que Deus colocou do teu lado. Se você não aprende a ter raízes profundas, né, através de um relacionamento mais profundo. Então nós fomos lá no que diz Salmo 103:7. O que quer dizer aquilo? Moisés conhecia o coração de Deus, conhecia a mente de Deus, tinha acesso a Deus. O povo de Israel só via os sinais, os milagres. Como é que aconteceu isso? Como é que o mar se abriu? Como é que o maná cai do céu? Como é que a terra se abriu para julgar aqueles que se rebelaram contra Moisés? Como é que aconteceu que Miriam, né, ficou leprosa por murmurar de Moisés e ficou 7 dias, né, fora do acampamento, tiveram que esperá-la? Tantos milagres extraordinários. Porque Moisés tinha algo muito importante, chama relacionamento. Interagia com Deus. Deus falava, Moisés ouvia. Moisés falava, Deus ouvia. Isso é interação. Isso é afinidade. Quando você se relaciona com a pessoa, você cria afinidade, acesso. Você é próximo da pessoa. Você não está perto, você é próximo. Então é isso que nós devemos entender, a importância de criar laços, afinidades com o nosso Pai. Nós não conhecemos o nosso Pai, nós precisamos conhecê-lo. Precisamos aprender o quanto antes que a base do conhecimento de Deus é a intimidade com Ele, é nos relacionarmos com Ele, é termos uma dependência, criar uma dependência cada vez maior do Pai, de maneira que nós possamos ser guiados pelo nosso Pai, possamos ter esse acesso ao Pai. O Pai é maravilhoso, incomparável, perfeito, todo-poderoso, dono de tudo.
que nos pode fazer provar, experimentar coisas que os olhos não puderam ver jamais, que os ouvidos jamais ouviram e que jamais sequer subiu ao coração dos homens, são as coisas que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. O amor não se baseia em palavras. O amor, ele só se manifesta quando há uma interação. Então, quanto amo ao Pai? Quanto amo o Pai? Quão importante é Deus para mim? Quem é Deus? Nós podemos definir Deus de todas as formas, teologicamente falando, todos os atributos, e não conhecer o Pai. Como o irmão do filho pródigo, ali começa a demonstrar o seu rancor, seu ressentimento contra o pai, dizendo ao pai o seguinte, voltando ao capítulo 15 de Lucas, ele diz: (26), e chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. Então ele disse, conta a realidade, e ele no versículo 28 vem e se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tanto tempo, há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele disse então: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então ele percebe que o ressentimento, a amargura, era falta de acesso, não tinha acesso ao Pai. Todas as coisas são minhas, são tuas. Lembremos que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo nos prometeu, aquilo que Cristo, tanto no Evangelho como também nas cartas dos apóstolos, prometeu a nós, é fato consumado. Mas acontece uma coisa muito importante que nós devemos aprender. Nós aprendemos muito sobre muitas coisas na igreja, mas muitas vezes não aprendemos sobre relacionamento, sobre proximidade com o nosso Pai, de conhecer o coração do nosso Pai, de ter acesso a esse Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que nos deixa muitas vezes assombrados de contemplar a sua glória, a sua grandeza, o seu poder, as suas maravilhas. Deus tem tanto para fazer em nós, tanto para manifestar através e também em nós, mas a gente tem que entender a importância dessa relação com o Pai. A relação com Deus é algo que se cria, é algo que nós temos que tomar a iniciativa, nós temos que nos achegar a Deus, como diz a palavra, e Ele se achegará a vós. Temos que achegar ao Pai. Então, apesar de estar tão próximos, ou seja, tão perto, muitas vezes não temos proximidade, não temos afinidade, não temos intimidade com o Pai. Você sabe que o acesso é uma das coisas mais importantes, inclusive em nossas próprias vidas, porque o Pai tem muito a ensinar-nos, tem muito a revelar-nos, tem muito a manifestar em nossas vidas, mas infelizmente muitas vezes a nossa falta de conhecimento do Pai. Você cria afinidade quando você conhece a pessoa. Lá, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. E aí vamos explorar essa outra parte que é fundamental. Para concluir, porque sei como que é o tempo aqui, Samu?
Bom, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. Desculpe, versículo 1 diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu costumo dizer que há 3 níveis, pelo menos 3, níveis de graça. Primeiro é a graça salvadora, aquela que nos trouxe junto ao Pai, aquela que nos fez conhecer o Pai, aquela que nos fez chegar a essa posição de sermos filhos de Deus, receber o seu Espírito em nossas vidas, ter essa vida nova pelo Espírito de Deus, essa graça que nos salva, essa graça que nos justifica. O segundo nível de graça é aquela graça que se manifesta em nossas vidas, que é uma graça em um nível maior graça, né? Santiago diz isso. Essa maior graça, a primeira alcançamos por fé. O segundo nível, maior graça, nós alcançamos pela transformação, pelo crescimento, pelo caráter de Cristo sendo formado em nós. Humildade, mansidão, os frutos, nos leva ao segundo nível. Por isso que dá maior graça aos humildes. Então, quando o caráter de Cristo vai sendo formado em nós, vamos tendo em nossas vidas as manifestações dos frutos, não somente dos dons. Os dons podem se manifestar em nossas vidas e são manifestações, como diz Paulo, necessárias para aquilo que é útil, se manifesta em nossas vidas. Mas isso não comprova, nem aprova que que somos realmente, ou que temos o caráter de Cristo em nós. O caráter de Cristo é formado pela relação, pela transformação, pelo conhecimento. Então nós vamos crescendo, de glória em glória, a esse nível, aonde o Espírito de Deus vai colocando em nós. Cristo vai sendo formado em nós e alcançamos esse nível de maior graça. E o terceiro nível é o nível da abundância de graça, para reinar em vida pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 8, né? 5, 8, 17, desculpe, 5, 17, né? Nos fala da abundância da graça, para reinar em vida. É o nível da plenitude, é o nível da glória em nós, é o nível de Cristo reinando em nós, é o nível do repouso, é o nível da abundância, é o nível do espírito de sabedoria, de inteligência em nossas vidas, essa abundância de graça. Como nós chegamos a esse nível de abundância de graça? Romanos 5,17, eu vou ler para os irmãos. Esse segundo nível, ou seja, desculpe, o terceiro nível na graça. A gente pensa que graça é uma só. A graça tem a tendência a se multiplicar em nossas vidas. Devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, diz o Pedro na segunda carta, no capítulo 3. Crescei na graça e no conhecimento. Então nós somos chamados a crescer nessa graça e também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5,17, Paulo diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, não depois da morte ou no milênio ou na eternidade, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. É o nível de governo, é o nível da plenitude no Espírito, é o nível dessa abundância da graça em nossas vidas. Como nós alcançamos essa abundância de graça quando ela é multiplicada em nossas vidas? Aí voltamos a 2 Pedro capítulo 1, agora o versículo 3, o 2 nós já lemos, diz que graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento. Então nós temos esse nível glorioso e é algo tão extraordinário de Deus para as nossas vidas. Então nós chegamos a essa multiplicação, essa abundância da graça em nossas vidas, a graça multiplicada,
pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, em seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Comparando com o irmão do filho pródigo, ele tinha tudo. Tudo que é meu é teu. Todas as minhas coisas são tuas. Estava sempre aí. Agora, por não ter acesso ao Pai, ele não conseguia ter acesso às coisas do Pai, que também era dele. Vivia como qualquer empregado. Nenhum privilégio, nenhum cabrito, né? Nunca me deste. Filho, tudo aquilo que é meu é teu. E você poderia, quando quisesse. Qual era o problema? A falta de acesso ao Pai. Não tinha afinidade, não havia comunicação, não havia relacionamento, não havia proximidade entre eles. Entende, irmãos? Nós precisamos entender que seguir a Cristo é muito mais que vir a um culto, participar de uma reunião, escutar uma palavra ou ler a Bíblia, pelo menos de vez em quando. É muito mais do que isso. O que o Pai espera sobre tudo é que nós nos relacionemos com Ele cada dia, que nós possamos depender dessa relação, depender dEle para todas as coisas, aprender a escutar ao Pai, ouvir a Deus. É uma das coisas mais importantes na vida de um cristão, na vida de um líder, na vida de qualquer um de nós, ouvirmos a Deus. E obviamente, Deus quer, Deus deseja, Deus almeja ter essa relação, essa afinidade conosco. O Pai está sempre esperando, o Pai está sempre disposto. O Pai é o que Ele mais quer, que não somente nós cantemos ou façamos as coisas que nós fazemos normalmente, muitas vezes sem entender, porque não conhecemos. Como é glorioso adorar ao Pai conhecendo, amando esse Deus, adorando. Como diz Paulo, eu dou testemunho de Israel que eles servem a Deus, mas não com entendimento. Eles não entendiam, faziam porque havia leis que os obrigavam, mas jamais desfrutaram, jamais usufruíram da glória, do poder, do amor de Deus, porque não o conheciam. E não o conheciam porque, vocês se lembram lá do Sinai? Não fale Deus conosco, nós queremos intermediário, que fale Deus por Moisés, porque nós temos medo de morrer. Há pessoas que têm medo de conhecer mais profundamente a Deus, porque por aí Deus me pede coisas que eu não estou disposto a fazer, jamais. Deus te pedirá absolutamente nada que você não possa fazer, ainda aquilo que pareça um sacrifício imenso para os demais. Mas para você é simples, quando você entende o coração do Pai, sabe que é o Pai quem está ordenando fazer, porque Ele tem algo muito maior lá na frente para você. Não importa perder tudo e começar tudo de novo, se o Pai está no comando e se você está debaixo do governo, da autoridade, da obediência de Deus. E Deus te diz, faz isso, vai para lá, vem para cá. Deus cuida de nós, se manifesta em nossas vidas quando nós criamos laços de afinidade com o nosso Deus, com o nosso Pai, nosso Abba. A palavra Abba significa fonte. Fonte. Ele é a nossa fonte de todas as coisas, a fonte da vida, o manancial das vidas está nele. E nós muitas vezes vivemos tão longe dessa vida abundante que Ele projetou para as nossas vidas. Não há nada que possa tomar o lugar, nem possa substituir a glória de Deus em nós. Esse amor que se manifesta através dessa afinidade. A afinidade, a gente jamais vai blasfemar de Deus, jamais vai deixar a Deus. Nós o conhecemos de tal maneira que não existe como, não há possibilidade, porque nós conhecemos o Pai.
Esse Pai que é real em nossas vidas, que realmente faz em nós muito mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque Ele sempre tem mais, Ele é tão generoso, é tão bondoso, é tão misericordioso, é fabuloso esse nosso Deus. Mas nós o conhecemos muitas vezes só como Deus. Sabemos que Ele é Deus, que Ele está lá nos céus. Sabemos tão pouco de Deus, porque nós, apesar de conhecermos a letra, muitas vezes não conhecemos o coração de Deus. Não conhecemos a Deus como deveríamos conhecê-lo. Então, meus irmãos amados, o nosso grande desafio, eu costumo dizer sempre que o mais importante da minha vida, mais do que qualquer coisa nessa vida, é a minha relação com Deus. Não trocaria essa relação por absolutamente nada nessa vida, nesse mundo. Ele é muito mais. Ele é muito mais do que qualquer coisa, do que dinheiro, riqueza, ouro, prata, o que for. Não poderia pagar jamais o valor dessa relação, porque à medida que nós o conhecemos, mais ainda queremos mais ainda conhecê-lo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, né? Desculpe, eu fui para outro lugar. Suspeitei de um princípio. Primeira, aqui o ventilador me ajuda bastante, colabora com a minha leitura. Segunda Pedro 1:3. Desculpe, primeira. Diz: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, que nós precisamos para hoje, para amanhã, para todos os dias da nossa vida. Tudo. O cabrito gordo, o boi cevado, tudo aquilo que nós precisarmos. Quem mais do que o Pai? Diz assim, Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora a pergunta é: por que o irmão do filho pródigo não usufruía daquilo que era dele, que o pai tinha para ele, pelo fato de não ter acesso, proximidade? Estava perto do Pai, sempre perto, mas não tinha proximidade, afinidade. Então, meus amados, nós somos chamados a mais do que simplesmente estar perto, sempre perto das coisas de Deus, sempre perto da palavra, sempre na palavra. Nós somos chamados a buscar conhecer o coração, né, a mente do nosso Pai. Diz assim, nos deu tudo com respeito à vida e à piedade. A piedade tem relação com tudo aquilo que é espiritual em nossas vidas. Ministério, poder, unção, glória, plenitude, governo, tudo o que tem a ver com o espiritual. Nos foi dado. Tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade nos foi dado. E aí vem o grande segredo. Pelo conhecimento daquele. É pelo conhecimento dele. Como nós conhecemos a Deus? Lendo a Bíblia. Você lê a Bíblia, e eu creio que nós, a maioria, temos o hábito de ler a Bíblia toda a nossa vida, desde convertidos, continuamente. Todo o tempo. E apesar de termos tanto conhecimento e bagagem teológica, a bagagem teológica não é conhecimento de Deus. Você pode ter toda a bagagem, pode conhecer tudo, e não conhecer a Deus como deveria. Está bem longe. Há muito bons teólogos que têm pouco de Deus em suas vidas pelo fato de não ter acesso ao Pai, estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Estar tão próximo e não ter afinidade, proximidade. Tudo o que diz respeito, né, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. 1 Coríntios capítulo 1.
Desculpa, capítulo 2, né? 1 já lemos o 9, 1 Coríntios capítulo 2. E aqui vem a parte importante, meus irmãos. Os nossos sentidos naturais foram abertos desde que nós viemos a esse mundo. Mas os sentidos espirituais muitas vezes estão fechados, velados, né? Como tem um véu, nós não podemos ver, não podemos ouvir. E é o que acontece justamente quando nós começamos a ter afinidade, ter relacionamento com o Pai. Quando nós aprendemos a nos relacionarmos com Ele, aí nós começamos a ter os ouvidos abertos para escutar a Deus, os olhos abertos para ver a glória, o poder, a grandeza de Deus, contemplar as suas grandes maravilhas, os seus grandes milagres, as suas maravilhas em nossas vidas e a nossa capacidade de sentir, de experimentar, usufruir da glória desse Deus. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver, degustar, experimentar. Eu digo que tem pessoas na igreja há tantos anos e tão pouco puderam provar de Deus, porque infelizmente não tem afinidade. Apesar de tudo isso ser parte da nossa herança, ser o nosso direito, mas nós muitas vezes não conhecemos o nosso Pai, não temos essa proximidade, essa afinidade com o nosso Pai. Capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito. Deus nos-las revelou pelo seu... O que nos revelou? Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração dos homens. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqueles que o amam necessariamente vão ter aquilo que se chama proximidade. Nos achegarmos mais. Às vezes a barreira é tão grande, né? Porque nós temos essa dificuldade, porque os nossos olhos são incapazes de ver, os nossos ouvidos de poder ouvir, e o nosso coração de poder, como diz a palavra, poder assimilar, poder entender isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas, a mente e o coração de Deus. Quem conhece é o Espírito. Nós somos chamados a não só ter o Espírito, que é a primeira coisa que eu entendo sobre o Espírito, tê-lo ao nascer de novo. Ao ser cheio do Espírito, batizado, imerso no Espírito, que é a nossa segunda experiência com o Espírito, onde nós estamos habilitados para os dons espirituais, nós estamos habilitados para ouvir o Espírito, estamos habilitados para ver coisas no mundo espiritual. E logo passamos ao terceiro nível, que é o nível, o nível dessa afinidade, da relação, até o ponto de ser guiados pelo Espírito de Deus. E isso vem através do relacionamento. Você pode passar toda uma vida tão perto de tudo aquilo que é de Deus e ter tão pouco de Deus pelo fato de não haver criado em tua vida espiritual afinidade com o Pai através do relacionamento. Precisamos relacionar com Deus, precisamos conhecer a Deus. Você não conhece as pessoas se você não se relaciona, se você vive uma relação à distância. Você não conhece, você conhece por passar horas e às vezes dias em comunhão com o Pai, procurando receber dEle, entender, conhecer o coração de Deus, para então poder entender o Pai, entender os seus caminhos. Nós não entendemos muitas vezes, porque temos tanto problema quando há crise, quando há provas, nós não entendemos. Depois temos que entender pela via da racionalidade, temos que entender não pela via espiritual, temos que entender pela obrigação, porque não temos outra opção. Então depois assimilamos, olhamos para trás, vemos, mas Deus poderia muito bem antecipar você de muitas coisas. E você assimilaria muito bem a prova, a dificuldade,
você entenderia perfeitamente que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que conhecem na verdade Deus. Então você entende que tudo aquilo que passa em tua vida é parte de um processo, de um plano muito maior, do qual você forma parte, no qual você está incluído. E aquelas coisas tão amargas, tão terríveis que nós passamos às vezes, é simplesmente parte de um propósito tão grande, quando você é capaz de escutar a Deus. Não te preocupes, filho, não te preocupes, não te aflija, não te desesperes, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te levanto, tomo pela mão direita, digo não temas, porque eu estou contigo. Irmãos, nós repetimos isso usando a palavra, mas é tão maravilhoso quando o Espírito te diz isso. Quando você é capaz de escutar o Espírito falar no teu espírito, dizer para você: olha, não importa o que vai acontecer, fica firme, não te perturbe, não te aflija, espera, tem ânimo, né? Tem coragem, valor, não te entregues, né? Isso vai passar. E você escuta perfeitamente a voz do Pai, você aceita bem as provas, você aceita as dificuldades, e você é capaz de olhar sempre mais longe. A tua visão, o teu campo de visão espiritual vai além dos olhos físicos, você é capaz de ver mais além, você vê algo muito maior, né? O nosso Senhor sabia muito bem que depois do sofrimento da cruz, Ele é capaz de contemplar a glória, sentado, exaltado, glorificado. Então é só um momento de sofrimento, de dor, porque a aflição não dura para sempre. Nosso Pai é tão misericordioso, que a nossa aflição é tão pouca comparado a todos os dias bons que nós temos na vida, toda a bondade, a misericórdia, todas as coisas boas que Deus nos dá constantemente, não se compara a momentos de angústia, de aflição, dificuldades ou de provas em nossas vidas. E nós vamos sendo forjados, né? Forjados em cima do como se chama, isso que se usa para bater, para dar forma no ferro. Vem em espanhol, não vem em português, né? Não, é uma barra de ferro, né? É uma bigorna, aí tá. A bigorna. E aí a gente é forjado, né? Entende que esse é importante para transformar, dar forma, a forma de Deus que Ele quer de nós e em nós. Então a gente compreende, vai entendendo. Se nós tivéssemos mais afinidade com o Pai, aceitaríamos a prova com tanta facilidade, nos alegraríamos nela, como diz Paulo. Tenho prazer nas dificuldades, das perseguições. Quando sou fraco, aí eu sou forte, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa, né? Que o poder de Deus age em nossas vidas, nós somos aperfeiçoados, né? A gente vai entendendo esse processo tão maravilhoso, e aí a gente compreende que aquele projeto de Deus para nós é muito maior do que aquilo que nós podemos ver. Deus pode abrir os nossos olhos para ver além. O amor, sem dúvida, a Deus nos leva a ser próximos, e essa proximidade leva a cultivar esse amor, e nos leva a crescer nele, de maneira que nós chegamos a um nível de segurança tão grande no Pai, que a gente entende que não há nada, porque nada pode se comparar a esse amor e ao deleite de desfrutar dessa relação com o Pai. Se torna um prazer. Eu sempre digo que a oração, chegar a um nível de relacionamento com Deus através da oração, através da intimidade com Deus, muitas vezes requer de nós, no começo, o sacrifício, né? Você determinar, decidir, né? Andar sempre perto de Deus, sempre perto, sempre na comunhão, sempre próximos, né? Não só estar perto, mas ter essa proximidade com Deus através da relação. E aí você, né, começa a passar por esse processo, e chega um momento em que você já começa a ter prazer na relação com Deus. Você começa a desfrutar, né, de cada dia se apresentar, como disse Davi, né? Me apresentarei, tu ouvirás, de manhã ouvirás a minha voz, de madrugada ouvirás a minha voz, porque a ti clamarei, Deus meu, Rei meu, né? Salmo 5, 1 e 2.
Então a gente percebe que essa relação, essa afinidade que nós criamos através da oração nos leva muitas vezes a esse nível de ter prazer, porque nós entendemos que é algo muito que vai mais além. Então esse Espírito glorioso que está em nós, que habita em nós, nos foi dado para muito mais além daquilo que muitas vezes, né, a gente naturalmente, muitas vezes por falta de entendimento, limitamos o Espírito. O Espírito realmente é um ser, é o próprio Deus em nós, esse Deus que se revelou e se manifestou em nossas vidas, para que nós pudéssemos, como diz aqui a palavra, ter o acesso, ter a intimidade, ter a comunhão, pelo Espírito de Deus, nessa relação. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, esse Espírito glorioso, maravilhoso, que deve chegar a ser tão íntimos nossos, né? Devemos chegar a esse nível de intimidade, de proximidade. E vou dar um último exemplo de proximidade para fechar, tá? Êxodo. Capítulo 33. Desde o versículo 7 diz: E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, e desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Êxodo 33, versículo 7. Chamou-lhe a tenda da congregação, e aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. É interessante, né, o nível de relacionamento, de intimidade, de proximidade. A razão pela qual Moisés era capaz de fazer os sinais era o fato de conhecer a Deus. Nós temos um desafio muito grande, né? A gente percebe Jesus, nosso modelo perfeito de relacionamento com o Pai. Eu não faço nada que o Pai não me tenha ordenado fazer, que o Pai não me tenha mostrado para fazer. E é interessante que Jesus tinha uma relação de proximidade com Deus tão grande, que ele fazia sempre, né? E o Pai sempre antecipava a Jesus as coisas que ele estava por fazer. E é muito simples, eu digo que uma das formas mais fáceis e que nós devemos chegar a esse nível de glória é o nível de escutar o Espírito de Deus. Escutar a Deus. Chegar a esse nível de relacionamento, afinidade, onde Deus possa realmente nos comunicar coisas profundas, escondidas, né, que nós muitas vezes não conhecemos. E aí eu digo que quando você ouve a Deus falar para você fazer alguma coisa, você faz aquilo que Deus manda você fazer, você nem necessita de fé para isso. Não precisa. Você só faz simplesmente aquilo que
Deus te ordena fazer. E os milagres, as coisas acontecem em nossas vidas de forma tão tremenda, coisas que vão além da imaginação muitas vezes. Então, amados, nós precisamos ter esse achegamento mais ao nosso Pai, para criar essa afinidade, ter essa proximidade, através do relacionamento e poder conhecer ao nosso Deus, de maneira que possamos ter acesso, àquilo que o Pai tem para as nossas vidas. Deus tem tantas coisas para nós. Espero que cada um de vocês possa seguir crescendo cada dia mais, conhecendo cada vez mais a esse Deus, que aqui seja uma porta, como se tem aberto durante décadas, para proporcionar às pessoas o conhecimento, a revelação da palavra, a instrução, e dessa forma possamos ir crescendo cada dia mais na aplicação da palavra, na prática da palavra de Deus, para que dessa maneira nós possamos conhecer cada dia mais ao nosso Deus. Amém? Eu convido os irmãos a se colocar de pé. Gostaria de fazer uma oração antes de concluir esse tempo. Muito obrigado pela oportunidade, por esse tempo também. Pai, nós queremos te dar graças por esse privilégio de estar outra vez com meus irmãos, depois de tanto tempo, por ter nos cuidado, ter cuidado também a cada um deles nesse lugar, os nossos familiares aqui também, Senhor, em São Paulo. Nós te damos graças por cada um deles, porque Tu tens livrado, tens guardado, tens fortalecido. Nós queremos Te bendizer e queremos dizer, Teu Deus, que nós queremos Te conhecer mais ainda, que ainda é pouco, Senhor, aquilo que nós sabemos. Muitas coisas nós só sabemos, não conhecemos, e nós queremos ir além do saber, queremos conhecer mais profundamente, aplicar, ser submissos à Tua vontade. Queremos criar afinidades, laços tão profundos de amizade, e conhecer a mente, o coração, o Teu coração, aquilo que Tu tens projetado para as nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos sentidos espirituais, nossos olhos, também, Senhor, os nossos ouvidos espirituais, olhos para ver, ouvidos para ouvir. Dá-nos um coração também disposto, Senhor, preparado para poder cada dia crescer, ó Deus, em poder reter esta graça maravilhosa, tudo aquilo que Tu tens pelo Teu Espírito manifestado, revelado a nós, que nós possamos reter e possamos crescer cada dia em Ti, para a glória, louvor, exaltação do Teu nome. Nós Te bendizemos pelos pastores, pelos líderes dessa igreja, Senhor, e Tu continues levando adiante, aperfeiçoando, enchendo-os do Espírito, de revelação, de sabedoria, de conhecimento, de inteligência, ó Senhor, de conselho, que Tu continues essa obra maravilhosa de assombro, de espanto, que tens manifestado nesse lugar. Nós somos testemunhas de coisas tão tremendas e queremos continuar sendo testemunhas de coisas ainda maiores, Senhor, porque eu tenho a certeza que o melhor da Tua parte está por vir sobre nós, e nós estamos sempre não só dispostos, mas sempre expectantes. Nós temos uma grande expectativa, Senhor, em Ti, não nos homens, em Ti, daquilo que Tu não somente és capaz de fazer, mas aquilo que Tu realmente queres fazer em nossas vidas, para a glória, louvor, exaltação do Teu nome. Nós Te bendizemos, Te damos graças, leva-nos a mais cada dia para a Tua glória, pois nós oramos agradecidos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amados, graça e paz, foi um prazer.